Bem-vindos a mais uma tertúlia da Associação de Futebol do Algarve. Hoje aqui na bela vila de Vila Real de Santo António, que é uma cidade. Quanto a mim, eu sou de Extremos, fiz Vila do Bispo e agora estou com muito gosto e muito prazer a fazer Vila Real de Santo António. Vamos apresentar aqui os nossos participantes da tertúlia. Vou começar pelo meu lado esquerdo, onde tenho o vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Ricardo Cipriano, o vereador com o pelour do desporto, Álvaro Leal, e depois temos, da parte da agente de arbitragem, Nuno Almeida. No meu lado direito, pela ponta, começamos também os árbitros nas pontas, que é para segurarem as pontas. Isto são a arbitragem, assegurar as pontas do futebol é complicado. Portanto, temos ali o Pedro Martins, do Núcleo de Árbitros de Sotavento do Algarve, Miguel Vairinhos, do Lusitano Futebol Clube, Adriano Ferreira, dos Cuicos, e aqui o nosso ilustre desconhecido, Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve. Vamos começar pelo vice-presidente. Sr. Vice-presidente, umas palavras de introdução a esta tertúlia. Antes de mais, bom dia a todos. Em nome do município de Vila Real de Santo António, agradecer à Associação de Futebol do Algarve a presença e por ter escolhido Vila Real de Santo António para esta iniciativa. É para nós um enorme orgulho recebê-los e espero que corra tudo pelo melhor. Muito bem. Sr. Presidente, umas palavras de início também. Muito obrigado. Enfim, agradecer a presença de todos, em particular ao Sr. Vice-Presidente da Autarquia, ao meu amigo Ricardo Cipriano, ao Sr. Vereador do Desporto, Álvaro Leal, ao meu amigo Nuno Almeida e nosso distinto elemento de arbitragem da região do Algarve e ao mesmo tempo a nível nacional, ao Adriano Ferreira, representante do Cuicos, enfim, novo, mas com já história no clube aqui do nosso concelho, ao Sr. Presidente do Lusitano Futebol Clube, Miguel Vairinhos, meu amigo, e ao Presidente da Núcleo de Arbitragem de Sotavento, o Pedro Martins, a todos. Enfim, curiosamente agradeço a vossa disponibilidade. Isto é só é uma tertúlia que faz parte do centenário da Associação de Futebol do Algarve, que, se Deus quiser, faremos os 100 anos no próximo dia 22, e naturalmente, o mínimo que podemos fazer digamos, dar voz aos municípios, porque não há desporto, não é só futebol nem futsal, não há desporto se não houver municípios a colaborar, e aos clubes e à arbitragem, digamos, que são os elementos que compõem, digamos, a associação. E, no fundo, Vila Real, um distrito com muita história no futebol, na arbitragem, no futsal, e estamos cá hoje todos para comemorar e dar voz, repito, a estes intervenientes, a estes agentes desportivos que, em boa hora, fazem parte dos filiados da associação, e ao município, reitero, o agradecimento e o reconhecimento pelo... Não é simpatia, isto é sinceridade, ou seja, não há desporto se não houver articulação entre os municípios e os clubes. E quando os clubes estão a ajudar, digamos, quando a autarquia está a ajudar, os clubes estão a ajudar a associação, que no fundo é a casa-mãe do futebol, do futsal e da arbitragem na região. Por isso, muito obrigado por nos acolherem, como sempre, neste magnífico concelho que tem, enfim, um historial grande nesta atividade do futebol, do futsal e da arbitragem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então começar com o nosso primeiro tertuliano. Vamos falar com o vereador do Desporto, Álvaro Leal. Vila Real de Santo António é uma cidade subejamente conhecida pelos seus campos relevados, pelas suas infraestruturas e também muito enraizada no futebol. O apoio da autarquia é importante e imprescindível. Sei que tomou posse há pouco tempo. Quais são o futuro, o que é que prevêem para o futuro a nível desportivo, nomeadamente futebol, que estamos aqui a falar, para a autarquia? Bem, como disse, tomámos posse recentemente e ainda estamos numa fase de adaptação, digamos, a esta nova realidade. Mas aquilo que nós vemos no apoio ao desporto e a todo o desporto e não só ao futebol, obviamente, é dar as condições necessárias para que ele se desenvolva no nosso concelho. Nós temos aqui umas condições fantásticas e acreditamos que com o apoio da autarquia este apoio pode ser, obviamente, bem utilizado e bem aproveitado pelos diversos clubes. No futebol, aquilo que nós prevemos é continuar a apoiar tanto o Lusitano quanto os Cuicos naquilo que são a cedência de instalações e na prática desportiva que eles possam efetuar. Vila Real teve até há bem pouco tempo muitos torneios internacionais, não só de séniores, mas como também de formação.
Lembram-me do torneio internacional do Guadiana, ou a Copa Foot. Vão continuar, têm conhecimento já para... e pergunto isto não porque tomou posse há pouco tempo, mas como houve interregno da pandemia, se já há previsões para esses torneios voltarem ao Conselho. Bem, nós temos realmente esses 2 torneios estão protocolados para 2022. Existe já um compromisso da autarquia com os organizadores de haver a Copa Foot e o outro torneio que eles fazem que eu não sei, não me recordo do momento a designação, na Páscoa, mas já existe. Se as condições de saúde nos permitirem, eles irão ser realizados. Quanto ao outro torneio que falou, para já não temos contato com o promotor. Se houver essa intenção do promotor de voltar para Vila Real de Santo António, nós teremos todo o gosto de o fazer. Também quero dizer que também temos utilizado o nosso complexo esportivo na utilização, por exemplo, de torneios da UEFA, quer em femininos, quer em masculinos, e isso também já temos previsto agora para o mês de fevereiro. Portanto, nós iremos dar continuidade a tudo aquilo que a Câmara Municipal tem feito e vamos, obviamente, tentar ir mais longe, mas para isso também precisamos, obviamente, que os próprios promotores desse evento nos procurem e queiram a nossa colaboração. Uma última questão. Recintos esportivos homologados no Conselho de Vila Real de Santo António são 10. Do ponto de vista da Câmara, são suficientes ou estão a prever planear, construir mais? Aquilo que nós estamos para já a querer é melhorar aqueles que existem. Ou seja, mais do que construir novos campos, aquilo que é necessário é nós melhorarmos as condições dos atuais. Portanto, já são alguns, o nosso complexo esportivo já tem cerca de 30 anos, tem problemas que advêm, obviamente, dessa idade, precisa de algumas reformas, algumas melhoria de muitas das condições, por exemplo, da própria questão da iluminação, os próprios relevados. Portanto, nós estamos agora mais concentrados em melhorar aquilo que existe, para dar melhores condições também, obviamente, aos nossos clubes e a quem nos procura, do que propriamente aumentar essa oferta que para já também, obviamente, por condições também até do âmbito financeiro, também não seriam expectáveis de o fazer. Para já acreditamos que se aquilo que nós temos, que já é de grande qualidade, se pudermos melhorá-los, iremos fazer certamente um maior favor, não só aos nossos clubes, como também àqueles que nos preocupam, que felizmente são muitos e irão ser muitos mais. Muito bem. Eu vou passar agora a falar com os clubes. Aqui do meu lado direito tenho Adriano Ferreira, do Grupo Desportivo Os Cuicos. O Adriano é atualmente um dos responsáveis pelo futebol de formação, faz parte dos veteranos há vários anos. De uma forma sucinta, hoje em dia, como é que está os Cuicos? Bom dia. Hoje em dia estamos, apesar da situação que estamos a viver, que o país todo está a viver, o mundo está a viver, que é o Covid-19, estamos bem. Estamos bem. Estamos bem porque iniciámos esse projeto em 2019, com a formação. Iniciámos com 14 meninos, 14 atletas e neste momento, federados, acho que são 37, mas no total são 72 crianças. Temos desde 2019 até agora. Que as contas que a gente fez, no ativo temos 9 meses de trabalho contínuo. Temos a autarquia neste momento, a autarquia quando tomou posse, nós fomos falar com a autarquia e temos o total apoio da autarquia para nós crescermos mais ainda, que a gente quer crescer mais ainda, com a formação. Quando fala na formação, fala que intervalo de idades? Temos dos meninos, desde 2017 até meninos de 2009. 2009, muito bem. Que é o nosso patamar mais alto, é estes meninos de 2009. E daí vamos sempre crescendo, quando esses meninos chegarem na altura de séniores, vamos ter que abrir o escalão sénior. Mas para já não queremos, vamos trabalhar eles e eles terem autoestima e viverem o que é Montegouro, viver os Cuicos. Vocês normalmente, onde é que treinam? Qual é os vossos espaços de treino? A gente treinamos lá em Montegouro, onde é que era antigamente o complexo esportivo do Beira-Mar. Depois aquilo foi comprado pela empresa municipal que existia, que era a SCU, quem tem a posse daquilo é a Câmara Municipal, que até agora depois estamos à vontade, temos ali o campo, que os meninos têm todas as condições para treinar. Falta-vos alguma coisa a nível de infraestruturas, ao nível de apoio logístico? Falta alguma coisa, essas coisas já estão a ser trabalhadas também, já com o município, já nos deram também a carta verde, estão-nos a ajudar nesse aspecto. O que a gente anda a batalhar ali mais é a eliminação. Mas isso também já está a ser tratado porque
chega um momento que aquilo, a eliminação é fraca, mas já está a ser tratado e isso é muito importante para nós. E a nível de competições da Associação de Futebol Algarve, já são inscritos? Já estamos inscritos, temos 2 escalões a participar, o escalão de Benjamins 2011 e temos o escalão de Infantis 2009. Como é que está a decorrer essa experiência Está a correr nova bem. do clube? O clube começou em 2019. Exatamente. O escalão de 2009, depois é uma equipa recente, temos uma equipa nova, depois os resultados também, o trabalho vai à procura dos resultados. Os resultados, para já, é o menos importante. O mais importante era eles estarem lá e estarem felizes. E a nível de staff diretivo e de treinadores, têm tido dificuldade Temos em tido- angariar? Temos tido muita dificuldade porque treinadores encartados, que é o necessário para a gente competir na Associação de Futebol do Algarve, temos de ter treinadores, temos de ser pessoas encartadas. E não foi muito fácil. Não foi muito fácil porque nós daqui, do nosso concelho, temos uma pessoa encartada. E temos 2 pessoas que são fora do nosso concelho, que são do concelho de Tavira. E essas pessoas têm que se dirigir para cá para treinar. Se houvesse possibilidade de se calhar, fazerem uns cursos de treinador aqui, se calhar no nosso município, se calhar era um pouco mais fácil. Se calhar podíamos ter mais treinadores corretários. Um curso de treinador aqui no município de Vila Real. Exatamente. Fica aqui a dica para o Sr. Presidente da Associação. Porque agora, nesta altura que estamos a passar de pandemia, o curso tem sido, estes 2 últimos anos, tem sido online. Só a parte prática é que eles têm se deslocado. Isso é bom, porque isso é a despesa que é o curso, e depois é o transporte também, e a disponibilidade também, porque a pessoa que gosta de treinar também tem o trabalho dele. Isso é um hobby que ele tem. E se calhar muitas vezes não vão porquê? Porque estão assim já tarde do trabalho e a deslocação para Faro, a começar o curso às 8 da noite e para terminar à meia-noite e para no outro dia de manhã tem que se levantar, se calhar um mesinho faz-se bem, mas se for 2 meses ou 3, se calhar já se torna... E as pessoas pensam muito nisso e se calhar não se chegam à frente para avançar, para tirar o curso. Com mais pessoas, conseguiriam angariar mais atletas? Porque a gente temos crianças jovens, com 18, 19 anos, que querem tirar o curso. Só que muitos deles também não têm a carta de condução para se deslocar. É complicado, então. É complicado. Muito bem. Adriano, obrigado pelas suas palavras. Já voltamos a conversar. Agora iria conversar com o Presidente da Direção do Lusitano Futebol Clube, Miguel Vairinhos, subejamente conhecido, pois ele é Presidente da Direção desde 2007. Já lá vai uma quinzena de anos, não é, Miguel? A mesma pergunta para começarmos. Como é que está o Lusitano Futebol Clube atualmente? O Lusitano está bem, não posso dizer que esteja mal, mas hoje em dia, aqui também como o Adriano diz, e isso é transversal e não é só o futebol, qualquer associação desportiva, o estar bem é relativo, porque estes últimos 2 anos, pelo menos nós, pode-se dizer que perdemos 2 gerações de jogadores, e acho que a nível do Algarve deve-se ter notado a mesma coisa. Que esta pandemia obrigou os miúdos a refletirem, a ter outras opções de vida e que fez com que houvesse ali uma quebra que vai-se notar daqui a uns anos, seja nas equipas séniores, seja nas seleções distritais, vai-se notar essa diferença porque houve uma quebra muito grande de miúdos. Em relação ao início da pandemia, pois hoje em dia podemos dizer que estamos bem, temos muitos atletas também, de fora também se calhar temos mais escalões a competir, obriga-nos a Tem ter... ideia de quantos atletas tem neste momento em todo o clube? Estamos lá para 140, 150, por essa ordem. Portanto, federados e não federados. Em todos os escalões, desde os petizes até aos séniores, será? Sim, desde os petizes até as escolinhas, como a gente chama agora, até aos séniores. É um trabalho que as pessoas, nota-se muito medo das pessoas. E quando falo pessoas, falo mais da parte dos encarregados de educação. Nota-se um receio muito grande em pôr os miúdos a praticar desporto outra vez, porque têm medo. Pelo menos nota-se um bocadinho de medo das pessoas de pôr lá os filhos para poderem praticar, porque depois isto é um seguimento brutal o que tem estado a acontecer, portanto, mas a gente tem que viver com isto. Pois, temos de viver com isto. eu Infelizmente temos de viver com isto. Não queria entrar por aí, porque essa parte não nos compete aqui a nós, estamos a falar aqui sobre isso. Mas é uma realidade no futebol e no futsal. É uma realidade, de facto, é uma realidade que vem atrasar um bocado o desenvolvimento dos clubes e que vai criar buracos, por assim dizer, nas gerações. Relativamente a essa parte, vocês têm 140 crianças, são muitas crianças, como é que estão a tentar debelar esta situação do Covid? Tem algumas normas que impõem? As normas que a DGS também impõe, é a questão dos balneários, a questão da entrada
e da questão da temperatura, dessas coisas todas, é tudo que a DGS obriga, gel muito espalhado ali para eles usarem. Temos que tentar minimizar as Já coisas. tiveram algum surto grande no clube? Não. Não tivemos surtos, tivemos miúdos em confinamento, mas muitas das vezes o que acontece nos clubes é que fala-se de um escalão que tem Covid, mas não é o escalão que tem Covid porque os miúdos não estão só nos clubes. Estão na escola, estão numa data de sítios. Portanto, agora surto mesmo a nível clube, felizmente até ao dia de hoje não tivemos nada. É difícil hoje em dia, com 140 crianças, devem ter muitas equipas, não é? Não devem ter, por vezes, escalões com 2 equipas por escalão. Tem muito mais falta de mão de obra, por assim dizer, técnicos, dirigentes. Como é que estão nessa situação? Assim, a mão de obra faz falta sempre, com 140, com 300 ou com 70 ou com 10. A mão de obra faz sempre falta. Nestes clubes, toda a mão de obra que se consiga é sempre bem-vinda. É normal, e como o Adriano diz, não é a questão dos cursos de treinadores não é só a questão de serem feitos aqui. É o custo que o curso neste momento tem para uma pessoa queira tirar um curso. E além do custo, tem depois a questão da parte prática, a componente prática, que demora mais um ano, salvo erro, um ano e meio como treinador estagiário, até poder exercer. Portanto, estamos a falar, se calhar, de miúdos com 18, 19 anos para tirar um curso, que se calhar só começam a exercer passado 2 anos. Portanto, e quem é um miúdo hoje em dia quer perder 2 anos de vida para só começar a ser treinador, tem que gostar muito, porque não consegue. Quanto a mim não consegue, porque as exigências tornaram-se tantas para ser treinador, e não estou a dizer que com isto que não tenha que haver exigências, mas são muitas e as pessoas depois acabam de desmotivar. Primeiro, pelo preço que custa ao curso. Segundo, pelos custos que tem de tirar o curso de deslocação e andar para trás e para a frente. E depois, é a questão de quanto é que eles depois vão ganhar nos clubes que não têm dinheiro para lhes pagar para que consiga cobrir os custos que ele tiveram de tirar o curso. Portanto, isto é tudo muito bonito, mas ele tira o curso, daqui a 2 anos a gente chega ao pé dele, diz que lhe dá a 10, ele diz, por 10 não fico. E tirou o curso e não exerce. Eu não sou muito velho, mas vejo aqui pessoas também. Na minha altura era a bifana e o small no fim do jogo. Hoje em dia isso já não serve. Para alguns treinadores sim, para outros não. E depois, o que é que acontece? E como se sabe, como são poucos na zona, encartados, fazem-se valer disso. Fazem-se valer. Não estou a dizer que com isto não haja, que isso aconteça hoje em dia. Mas que normalmente é o que acontece, e mesmo os que vêm mesmo de fora de Tavira, seja de Castro Marinho, seja de onde for, tem sempre um custo associado, nem que seja, pode ser o sumo e a bifana, como diz. E ele vai pagar para vir treinar, vai ter os custos do transporte, do gasóleo, combustível, o desgaste do carro. Isso é tudo uma data de situações, estão todas ali agregadas à... Não é só colocar os miúdos a jogar, há que ter uma outra situação por trás. E uma delas falou aí a custos. Presumo que o Lusitano, como outros clubes também, devam ter custos diários para que possam treinar, já nem falamos competir. As bolas, desde as bolas aos apetrechos de treino, aos próprios equipamentos. Como é que o Lusitano tem enfrentado essa situação financeira? Com alguns donativos, com algumas pessoas que ainda nos tentam ajudar e que vão oferecendo. E a nível camarário, já que temos aqui os representantes da Câmara, como é que eles têm portado nesse aspecto de apoio desportivo aos clubes? Pois, eles, a Câmara, têm apoiado naquilo que tem sido possível, também não podem dar mais. Portanto, quem pensa que pode exigir agora mais à Câmara nesta fase está enganado. Portanto, desde que eles vão dando os passos para treinar, para a gente utilizar, sem o custo que está associado, para nós já é muito bom, é lógico. Como clubes, se calhar, gostaríamos de ter mais alguma coisa. A questão dos transportes não é possível por uma data de situações, que isso ajudava muito os clubes, mas vamos ver agora com este novo vereador, a ver se a gente consegue discutir essa questão. A Associação de Futebol do Algarve está a fazer 100 anos. O Lusitano Futebol Clube é filiado há 86 anos, portanto há aqui uma diferença pequenina. Quais são os objetivos do Lusitano para a próxima década? Olha, posso-lhe falar nos objetivos do Lusitano para estes anos que vêm agora, a próxima década, depois de nascer, pode estar cá outro, posso ser eu, mas o objetivo há de ser sempre o mesmo que foi até aqui, desde da sua fundação até, acho que tem que ser formar pessoas primeiro.
tirá-los da rua, tirá-los dos maus caminhos, que é esse trabalho que os clubes fazem. E muitas das vezes nem é reconhecido. Porque nós temos miúdos que o tempo que estão a treinar, o tempo que estão a jogar, não estão na rua. Não estão na rua fazendo asneiras, não estão na rua acompanhando se calhar aquelas certas companhias que os faz levar para esses caminhos. É esse trabalho que a gente tem que fazer primeiro. É tentar formar homens, pessoas, tentar educá-los desportivamente, porque a educação vem de casa, não vem do futebol, educá-los desportivamente e que eles sigam uma rotina que lhes permita ter uma conduta positiva em relação a tudo, seja ao futebol, seja aos colegas, seja às equipas adversárias, seja aos próprios árbitros, seja a tudo. Portanto, o objetivo passa sempre por aí, por fazer que os miúdos se sintam bem, felizes, e tirá-los principalmente dos maus caminhos que hoje em dia é muito pertinente. É um trabalho que o clube tem que ter. Muito bem. Miguel, muito obrigado. Já voltamos a conversar. Agora ia falar com o Pedro Martins. O Pedro Martins, do Núcleo de Árbitros do Sotavento Algarvio. Ele é vice-presidente da direção do Núcleo e árbitro de futebol da Associação de Futebol do Algarve nos quadros da Federação Portuguesa de Futebol. Não há futebol sem árbitros e quando há é uma confusão. Verdade. Não é? Como é que está a arbitragem aqui no Sotavento? Primeiro, bom dia a todos. A arbitragem aqui no Sotavento já viveu dias melhores em termos de quantidade de árbitros que estão a exercer neste momento. Neste momento, árbitros mesmo a exercer, além do Nuno, somos mais 7 ou 8, além de mim. Infelizmente o que eu ia gravar com isto foi também o que o Adriano e o Miguel já disseram, a questão da pandemia não veio ajudar nesse sentido, mas a Associação e bem está a promover quase praticamente ano após ano cursos de árbitros, mas isto cada vez é mais difícil, não é chamar os miúdos a tirar o curso, mas sim a retenção dos próprios árbitros. É uma das grandes batalhas que a arbitragem, não diria do Sotavento, mas Algarvia e se calhar mesmo em termos nacionais, é uma das grandes batalhas que a gente vive, é a retenção dos árbitros, porque os miúdos hoje em dia tiram o curso, a gente vai às escolas, mostramos o curso, mostramos o que é que a arbitragem pode dar, mas não é fácil dizer a um miúdo de 16, 17, 18 anos, a partir daqui esta vai ser a tua vida, fim de semana após fim de semana, perdem o tempo com as famílias, perdem o tempo com os amigos, por às vezes 10, 15, 20 euros, isso também não interessa, mas não é fácil a retenção. E agora a questão da pandemia, as competições estiveram paradas e foi difícil reter. O Miguel falou ali numa situação que é formar os atletas. Eu na parte da arbitragem e tanto também ligado ao dirigismo das associações de clubes, da parte da arbitragem é mais importante formar os atletas que estão dentro do campo ou aqueles paizinhos que estão a chamar todos os nomes e mais alguns e que muitas vezes são eles próprios da bancada que incendeiam para dentro do campo, formar então essas pessoas. É mais importante os atletas ou se calhar também temos intenção a quem está do lado lá do campo? Infelizmente nós árbitros pouco podemos fazer para o que vem de fora, ou seja, para os tais paizinhos. Sim, mas eu estava a perguntar, a formação dos atletas é importante, mas não acham também que devia de haver uma formação para os pais? Sem dúvida alguma. Pronto, então aqueles dois que fim de semana após fim de semana presenciam muitos dos jogos dos clubes deles e falar da formação dos miúdos são ingênuos, são puros, não, eles não têm maldade nenhuma no corpo. Muitas vezes vêm realmente dos paizinhos e seria muito importante chamá-los às vezes à atenção, à razão, porque faz-lhes falta melhorar nesse aspecto, porque hoje em dia vemos os miúdos, muitas vezes os comportamentos que têm erradamente dentro de campo provêm assim do convém dos pais, porque hoje em dia os pais depositam uma esperança enormíssima nos próximos CR7s desta vida, os próximos Messis. Messi e CR7 são só um e os pais não. O Pedro falou aí em CR7, portanto, as crianças quando estão a jogar futebol, os pais incutem o Messi, o CR7. Que nomes é que vocês incutem nos árbitros pequeninos? Quem é que querem? Nomes é que dão de referência? Aqui no Algarve temos aqui a pessoa que melhor pode representar isso. O Nuno, fim de semana após fim de semana, aparece na televisão e obviamente é uma referência para os mais novos, para mim e mesmo para os mais velhos.
Na arbitragem diria que não há tanta questão do ídolo, do CR7, mas se tivesse que indicar alguém, depois indicaria ali o meu colega aqui no outro extremo. O que é que acha que se poderia fazer, na sua opinião, que atitudes, que situações é que se poderiam criar para melhorar, não vou dizer a qualidade da arbitragem, mas melhorar a arbitragem num todo, ter mais árbitros, ser mais consistente, não haver tantas falhas de árbitros em tantos jogos? Como está dentro disso, como vive isso, qual era a sua sugestão? Hoje em dia há pouco mais do que se possa fazer. A associação, como já disse, ano após ano, cria novos cursos, dá todas as condições para que a gente possa evoluir e possamos trabalhar. As autarquias também, aqui em Vila Real, os árbitros nunca se puderam queixar das instalações que tivemos e estão sempre disponíveis para nós, para trabalhar a questão da retenção. Diria talvez a questão do ambiente que se vive no futebol português, no geral, não é mais saudável, ou seja, em termos de cultura desportiva, para conseguir manter os árbitros mais novos. Isto teria que ser aqui trabalhado desde a base. Isto é muito mais do que uma atitude que a gente possa mudar já para o próximo ano, o problema vem mesmo de raiz. De raiz, exatamente. E hoje em dia, para um miúdo de 18 anos, dizendo assim, olha, a partir de agora, fim de semana após fim de semana, vais ter que viver isto. Hoje em dia, se o ambiente fosse mais saudável, mais diria que ambas as partes, ou seja, os jogadores, treinadores, com os árbitros fosse mais saudável, a retenção dos árbitros seria maior. Acho que seria por aí. Como é que está neste momento a nível de angariação de árbitros? Muito rapidamente, vocês têm crianças, jovens, querem ir para árbitros, não têm? Como é que está essa parte da angariação para os cursos? Muito rapidamente. Já teve melhor. A associação todos os anos abre os cursos, inscrevem sempre 10, 15, 20 por cada núcleo, somos 3, mas diria que já houve mais miúdos a quererem vir, porque infelizmente o ambiente no futebol não é... Podemos a precisar não então, é de melhorar as condições, é isso? Acho que sim. Também creio que não deva ser fácil para um jovem de 16, quando eles começam a apitar, 16, 17 anos, estar a ouvir aqueles nomes todos vindo da bancada, à mãezinha deles, aos pais deles, que é aquilo que a gente sabe, é complicado. Acaba também. por ser um choque muito grande e muitas vezes muitos miúdos, às vezes até têm talento para isto, ao levarem com esse primeiro choque aos 15, a 6 anos, pensam assim, mas estou louco da cabeça, nunca mais vim para isto. Fim de semana prefiro ir ao cinema com a minha namorada, prefiro ir para o café com os amigos do que estar aqui metido... Nós não temos aqui nenhuma entidade cívica, mas fica aqui a dica, que o civismo dos pais era importante e é fundamental para que toda a parte do futebol possa melhorar. Obrigado, Pedro. Eu vou então falar aqui com o ídolo do Pedro, o Nuno Almeida, agente de arbitragem, tirou o curso em 94, subiu à terceira divisão em 98, subiu à segunda divisão em 2000, 2000 e 2007 e novamente em 2010 esteve na Primeira Liga, mas o Nuno não é só árbitro, o Nuno também é advogado, portanto eu creio que o salário de árbitro deve ser uma migalha dentro da sua profissão. O que eu quero dizer é que você faz por gosto, certo? Bom dia a todos. Primeiro que mais nada, bom dia aos meus colegas de painel, os quais já tive o prazer de cumprimentar pessoalmente, cumprimentar os demais presentes. Antes de entrar nessa questão, só dar aqui duas referências que são dois dos pilares, entre muitos, dois dos pilares que serviram toda a minha formação de desportista até aos dias de hoje. Isto como qualquer ramo do desporto, seja jogador, dirigente, treinador ou árbitro. Há uma formação de base ao topo e, de facto, eu tenho aqui dois grandes representantes, dois grandes responsáveis na minha formação de base, que foram dois pilares que fizeram com que o meu caminho começasse ali e começasse bem. O professor Vasques e o professor Zé Ferreira, não podia deixar-lhes mandar um grande abraço. Relativamente à questão do meu amigo, nem só o salário de árbitro de topo é uma migalha, porque não é. Eu sou daqueles que considero que um árbitro do topo é muito mal pago quando é enquadrado no desporto de alta competição. Contudo, tendo em conta o que é o normal da nossa sociedade,
O árbitro é muito bem pago hoje, faz aquilo que gosta e ainda por cima ganha para isso. Esse salário, digamos assim, sobrepõe-se à da advocacia, porque como o senhor sabe, e todos nós sabemos, hoje em dia a arbitragem é uma atividade profissional que exige muito a todos os níveis, nomeadamente tempo, o que deixa para trás a profissão da advocacia, que vai-se fazendo muito pouco e, enfim, é colocada em stand-by, digamos assim, porque a arbitragem absorve-nos o tempo quase na sua totalidade, semana a semana, dia após dia, a semana toda, de segunda a domingo. O Nuno, vamos reduzir-nos aqui ao Conselho, aos Conselhos. Como é que vê a arbitragem dentro dos Conselhos, nomeadamente aqui em Vila Real de Santo António, porque, enfim, também precisam de árbitros aqui para realizar os jogos. Eu penso que, por fim de semana, corrijam-me, devem-se realizar 10, 15 jogos aqui, dentro dos escalões todos, aqui no Conselho. Sim. Portanto, são 10... Eu de facto não sou a pessoa mais indicada para lhe dar a resposta a essa pergunta, porque há de facto um grande déficit de árbitros. No Algarve, aliás, há um grande déficit de árbitros em todos os concelhos, em todos os distritos do país. O Algarve não é o único que padece desse mal, isso é um mal, digamos que, endémico no nosso país, é transversal a todos os concelhos, a todos os distritos. A nossa associação tem os problemas que as outras associações têm, isto é comum a nós todos portugueses. Diga-nos lá aí 1 ou 2 problemas que poderiam ser... O problema já foram todos referenciados, aliás, ele é transversal a qualquer setor do desporto. Tivemos ali 2 presidentes a queixarem-se da falta de treinadores encartados, de miúdos. Nós, os árbitros, queixamos-nos da pouca afluência aos cursos por parte dos jovens. Aqueles que afluem e que ficam, deparamos-nos com um problema a posteriori, que é a retenção desses jovens. Isto tudo leva a que, enfim, haja um déficit de árbitros para todos os jogos. Não é fácil. Nós também temos, julgo eu, que uma boa dezena ou centenas de clubes a florescer todos os anos, e são mais do que os árbitros, obviamente, e não é fácil para a associação, na sua vertente do Conselho de Arbitragem, conseguir, digamos que, arranjar e depois manter um conjunto enorme de árbitros para fazer face a tantos jogos que há aos fins de semana. O Nuno, a sua relação com a Associação de Futebol do Algarve já vem de longe, já vem de longa data. O que é que nos pode dizer sobre essa relação que tem tido com a Associação de Futebol do Algarve ao longo destes anos? No que me diz respeito a mim e um pouco aqui à arbitragem do Algarve, a nossa relação com a associação nem sempre foi a melhor com alguns presidentes que passaram, mas no seu conjunto, no seu total, sempre foi uma relação extremamente positiva no saldo global. Sendo certo que não é pelo o meu presidente estar presente, presidente e amigo pessoal, com o Reinaldo temos uma relação excelente. O Reinaldo tem a relação que nós árbitros temos com o Reinaldo presidente e o presidente tem connosco, é uma relação recíproca, além de profissional e de responsável e de associativa, é uma relação de muita amizade, de muito companheirismo. Estamos muito próximos, muito perto. O Reinaldo é conhecedor de todos os problemas que a arbitragem do Algarve tem, e é de facto uma pessoa preocupada com esses problemas e preocupada em resolvê-los. Isso para nós árbitros dá-nos um conforto grande, sabermos que temos do lado de quem gere, de quem dirige, a responsabilidade que tem para com os árbitros, tem aquela vontade, aquele querer de querer solucionar os problemas, e para nós é de facto uma satisfação. O Reinaldo, ele tem uma longa experiência com os deputados, O Reinaldo tem uma longa experiência com os delegados da Liga, já esteve em muitos jogos grandes, não é? Tem acompanhado há vários anos a Liga de Futebol, tem tido algum conhecimento, e aquele que falou, o conhecimento da arbitragem. No seu entender, isso tem ajudado a este trabalho que ele está a fazer? Tem conseguido, o que eu quero perguntar é, ele tem conseguido trazer do nacional para o distrito toda essa experiência dos grandes clubes? Tem, repare uma coisa, eu costumo dizer que o conhecimento, como todos sabem, não ocupa lugar. E tudo o que é conhecimento que é trazido a um ser humano, ele serve de apoio para outras ramificações. E, de facto, o Reinaldo tem a grande facilidade, a vantagem e o mérito, acima de tudo, de ter esse grande know-how do futebol profissional.
de facto, foi de longe para mim dos melhores, se não o melhor delegado que passou pela Liga, e o relacionamento institucional que o Reinaldo tinha todos os fins de semana nos grandes palcos da arbitragem e do futebol a nível nacional, obviamente que lhe deu um conhecimento em termos estruturais que lhe permitiu depois, agora nesta função de Presidente, transportar todos aqueles conhecimentos, toda aquela estrutura e dinâmica profissional cá para baixo para o nosso Algarve e para a nossa associação. Isso, de facto, obviamente que é uma mais-valia que ele trouxe e que nós, e os mais jovens, lhe agradecemos. Muito bem. Eu voltava aqui ao nosso vice-presidente. Ricardo, ouviu aqui os clubes falarem, ouviu os árbitros falarem. O que é que se lhe apraz dizer depois de ter ouvido aqui os clubes, que nenhum disse mal do município até agora, antes pelo contrário, mas ainda assim, o que é que lhe apraz dizer sobre isto tudo? Bem, também tem pouco tempo, nós ainda temos pouco tempo para que possam dizer mal. Como já foi referido aqui pelo meu colega Álvaro Leal, o município, nós estamos há cerca de 2 meses e meio, tomamos posse há cerca de 2 meses e meio, estamos a fazer um diagnóstico à situação do Concelho. Como já foi aqui referido, a situação do Concelho do ponto de vista financeiro não é a melhor e, portanto, isso de alguma forma limita-nos também em termos da nossa ação, mas há muito mais daquilo que se pode fazer sem ser com dinheiro. Este apoio, essa presença institucional que nós temos tido o cuidado de ter, estamos neste momento a procurar analisar as situações não só dos clubes de futebol, mas todas as associações, não só as desportivas, mas também culturais, para que o município possa ter uma intervenção direta e um apoio mais visível. Relativamente àquilo que aqui foi dito, pois nós vivemos também, todos nós sabemos os 2 últimos anos que vivemos, foram anos extremamente complicados. Aqui também o município, penso que tem tido um papel fundamental naquilo que lhe compete, naquilo que são as funções que lhe competem, aliás, eu sou Presidente e dar aqui esta nota, pedir desculpa pela ausência do Sr. Presidente, mas ele está neste momento, teve uma reunião de última hora da Comissão de Proteção Civil, a qual ele preside, e onde se estão a tratar temas que dizem respeito à resolução destes problemas da Covid e, portanto, até nessa perspectiva o município tem aí um papel fundamental. Dizer-vos que, em jeito de conclusão, que do município estaremos sempre na parte da procura de soluções e nunca na parte da criação de problemas. Porque acho que é assim, é extremamente muito importante. Estes clubes, os núcleos de arbitragem, são extremamente importantes naquilo que nós vivemos. Os municípios, isto deve ser sempre, na nossa perspectiva, uma visão de reciprocidade. Deve haver sempre uma estrada de 2 sentidos, porque os municípios são de facto importantes para os clubes, mas os clubes também são muito importantes para os municípios. Como já aqui foi referido, os clubes têm um papel social extremamente importante, têm um papel na educação desportiva dos miúdos e no crescimento e na sua formação. Portanto, nessa vertente e nessa perspectiva devemos caminhar de braço dado, digamos, e nessa perspectiva disponham sempre daquilo que, como até agora, disponham sempre do município para aquilo que nos for possível. Muito bem. Para finalizar a nossa tertúlia, falta o último convidado, que é o Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. A Associação, como todos sabem, temos estado a fazer estes programas, estas tertúlias, portanto, completa agora o centenário. Reinaldo, mais do que o centenário, estamos a viver também o presente nesta coisa que é o Covid, que é muito complicado para todos. Daquilo que ouvimos aqui hoje dos clubes, dos hábitos do município, o que é que tem a dizer? Não, o que tenho a dizer é simples, uma palavra de gratidão para todos, desde a arbitragem aos dirigentes ao município, e aquilo que ouvimos deixa-nos felizes porque vê-se que estamos todos imbuídos no mesmo espírito, que no fundo é um papel quer dos clubes formativo, e como aqui foi dito pelo Vice-Presidente, a parte do impacto social e essa educação, diria de homens e de mulheres, aliás temos aqui hoje na plateia simpáticas jovens e que no fundo também têm aqui um grande desafio, quer para o futebol, quer para o futsal, quer para a arbitragem,
cada vez mais atrair as mulheres, digamos, o género feminino para o nosso universo. E ao reconhecermos isto, que no fundo os clubes têm esse papel educativo, esse papel formativo, esse papel, digamos, de formar jovens, homens e mulheres para o futuro, árbitros e árbitras para o futuro, acho que, enfim, para nós, e reconhecendo que o município tem essa sensibilidade, como aqui ouvido pelo Sr. Vereador, quer pelo Sr. Vice-Presidente, da interação que, no fundo, reconhecem e querem manter e até dinamizar e aumentar essa força com os clubes, para nós é muito importante. O município que acabou de tomar posse, o executivo que acabou de tomar posse, para nós, é preciso também dizer isto, enfim, tivemos a melhor relação ao longo destes anos todos, nós estamos aqui hoje a representar 100 anos da associação, e durante 100 anos houve muitos dirigentes, houve muitos clubes, houve muitos árbitros e houve também muitos dirigentes, neste caso, dos municípios com quem a associação está grata e tem a obrigação de reconhecer essa colaboração. Depois dizer que o que falamos aqui da arbitragem, com alguma profundidade, é como aqui também foi dito, ou seja, o problema é transversal, o problema é nacional, e diria que é educacional, ou seja, nós próprios temos um papel de cada vez mais ser formativo, ou seja, assim como nós olhamos para os dirigentes, ou melhor, os dirigentes olham para os seus jogadores, quando falha um lance que é mesmo, enfim, baliza aberta, do mais claro possível. Não vamos falar aqui do Stefano Alvim. Quer seja, digamos, um lance do clube A, ou clube B, ou clube C, seja ele, também é isso, eu acho que deixamos isto com toda, estamos num ambiente aqui associativo, mas visto também com toda a transparência e que é a minha forma de pensar, acho que o excesso de clubite, o excesso de partidarite e o excesso de religião, ou o excesso de vermos isto muito fechado, prejudica o mundo, e prejudica as regiões, prejudica os concelhos e prejudica o mundo. Agora, tem que haver clubite, tem que haver partidarite, tem que haver, digamos, enfim, culturas específicas para cada lado, mas respeitando, no fundo, o que é o desporto, como aqui já se falou. É formativo, depois é a disputa durante os 90 minutos e depois é o convívio a seguir. A respeitar a vitória e a derrota. E quando um treinador ou quando um dirigente olha, ou quando um adepto do seu clube olha para o jogador e que ele falha o tal lance clamoroso e que o anima para que ele não volta a falhar, se esse espírito for transversal para a arbitragem, tudo será mais fácil. E eu costumo dizer isto não por simpatia, mas por sinceridade, e tenho visto isso muitas vezes, durante os 90 minutos, naqueles 30 minutos, outros têm menos tempo, depende dos jogos, falamos do futsal é menos, durante o jogo, quem menos falha é o árbitro. Se virmos bem, quem menos falha os lances, quase sempre é o árbitro. E nós, por norma, olhamos para o árbitro como um indivíduo intencional. Ele falhou aquele lance, que foi segundos que teve de decidir, e errou, e é a intenção. O jogador, baliza aberta, como eu na altura, quando empurrava a bola, acontecia tantas vezes. Já não é a intenção. Por isso, isto é cultural. É cultural na formação das escolas, é cultural na formação dos treinadores com os próprios, digamos, atletas, é cultural nos dirigentes com os seus próprios atletas e treinadores, que temos a obrigação de passar essa mensagem. Nesse contexto, a Associação do Algarve tem vindo a fazer um trabalho, enfim, meritório, e dizer, enfim, essas palavras que o Nuno Almeida dirigiu, mas dizer que isto é fácil e é fácil, mas torna-se ainda mais fácil quando, no fundo, se tem pessoas ao lado que têm essa sensibilidade, essa responsabilidade. E hoje temos um conselho, aliás, como os anteriores, cada um com as suas particularidades, temos um conselho de arbitragem muito empenhado em fazer um trabalho de profundidade na arbitragem. Por isso, fizemos muito recentemente uma parceria com uma escola, queríamos que esta parceria fosse transversal a toda a região, ou seja, em todos os concelhos termos, nas turmas de desporto do secundário, um módulo de arbitragem, para que os miúdos fossem formados, meninos e meninas fossem formados como árbitros, e depois tem a parte prática. Isso é uma forma de incentivarmos a termos mais árbitros, porque, como aqui disse o Pedro e bem, nós não é pelos valores que são remunerados aos árbitros, porque no fundo aquilo aí mal dá para pagar o small e a Sanders, não mais do que isso. Mas também aí acho que é um trabalho de profundidade que tem que ser feito, ou seja, eu defendo isso a nível nacional, devia de haver um critério em que a remuneração dos árbitros, as condições de remuneração eram iguais no Algarve, como eram iguais em Viana do Castelo. Ter uma regra definida e com uma tendência crescente a esse nível. Por isso dizer que nessa matéria de arbitragem, também dá a palavra aos clubes, temos sentido cada vez mais uma grande abertura para com a direção, para que fomos gradualmente atualizando as condições dos árbitros. E esse espírito, esse espaço, no fundo, é que está a fazer. Por isso,
Não quero prolongar mais tempo, dizer que esta ação de nós estarmos nestas funções do dirigismo, enfim, e de mera carolice, como aqui foi dito, para muito que se pague, não se paga nada. O valor que recebe, os dirigentes recebem zero. Dirigentes da arbitragem, dirigentes dos clubes recebem zero. É por mera carolice. Também aqui era importante que houvesse aqui um estatuto criado para o dirigente associativo. Não sei como, as pessoas não fazem isto por dinheiro, é um facto a este nível, mas são estes níveis que depois permitem que haja os Messis, que haja os Nunes Almeida e por aí fora, ou seja, que haja exemplos nacionais e internacionais. Por isso tem que haver alguém, como aqui estão pessoas, que no seu dia-a-dia foram às escolas, falaram com as mães, convenceram os pais a trazerem os filhos para irem para a arbitragem, para serem jogadores, e que carregaram, para essa expressão, foram buscar muitas vezes, antes de haver este apoio dos municípios, e buscar com os seus próprios carros. Eu sou um desses, fiz quilómetros e quilómetros, diria milhares e milhares de quilómetros, a trazer jogadores, e buscar jogadores, para ajudar os clubes, porque também na altura emprego. Por isso dizer que este espaço que estamos aqui a viver, antes da parte competitiva, tem muito, repito, muito formativa. E aí acho que temos que gradualmente pensarmos a nível transversal numa política que permita cada vez motivar mais os dirigentes, cada vez motivar mais os árbitros e cada vez as autarquias terem um reconhecimento de que ou quando estão a apoiar os clubes e a arbitragem, não estão a apoiar a competição pura e dura. Estão a apoiar a formação de homens e de mulheres, a formar pessoas melhores para o futuro, que muitas vezes, e quem não praticou desporto em jovem ou durante a sua vida, os problemas de saúde no futuro são muito piores. Por isso também é aí, a nível de poupança e a nível económico, quando nós, no fundo, estamos a ter e pode-se ter menos problemas de saúde, estamos depois a seguir contribuir para que haja menos gastos de saúde, como nós hoje sabemos, a nível do, enfim, do mundo que nós aqui vivemos hoje com o Covid e não só com as subcargas dos nossos hospitais e enfim, equipamentos de saúde. Por isso, terminava dizendo uma palavra de agradecimento a todos pelo vosso contributo, dizer que temos a sorte, repito, de sermos hoje privilegiados, estamos aqui a homenagear e a comemorar o centenário da Associação. Este espírito, no fundo, tem uma preocupação, esta vontade, uma preocupação de falar um bocadinho sobre o passado do futebol, futsal e arbitragem no Concelho de Vila Real, o presente e, ao mesmo tempo, perspectivar o futuro para que nós, daqui a uns anos, possamos estar do lado de lá e olhar para aqui e ver, porque, de facto, falámos aqui há cerca de umas décadas e as coisas foram fluindo. A vontade vossa é a nossa vontade enquanto dirigentes, que é a direção dos demais órgãos da Associação de Futebol do Algarve, que é cada vez mais conseguirmos deixar melhores condições para que possamos ter mais atletas nos clubes, mais equipas nas várias modalidades e mais árbitros e darmos provas a que as autarquias se sintam cada vez mais reconhecidas para ajudarem os clubes e a arbitragem a colaborar. Uma última palavra para o nosso moderador, Carlos Cabral, que no fundo aqui muito abrilhantou esta manhã, de uma forma, digamos, enfim, interventiva e sempre puxando um bocadinho por cada um de nós, por isso também muito obrigado pela tua colaboração e participação. Obrigado. Eu, antes de terminar, vou só fazer duas perguntas muito rápidas mesmo. Arbitragem, falou-se aqui numa questão de feminino. Vocês têm procura de atletas femininos para a arbitragem neste momento ou não? Felizmente aí cada vez mais, porque o futebol tem vindo a caminhar nesse sentido, ou seja, cada vez há mais raparigas, mesmo há muito mais jogadoras, há muito mais meninas a procurar também tirar o curso de árbitro, ou seja, em comparação se calhar, ao que acontecia há 10 anos atrás, estamos muito melhor nesse sentido. Há muito mais divulgação do futebol feminino em Portugal, seja no Canal 11, seja mesmo a Seleção Nacional cada vez está muito mais prestigiada e há uma procura cada vez maior de agentes femininos para o futebol, futsal e mesmo para a arbitragem. Muito bem. Eu ia pegar só aqui numa última palavra, falar aqui com o Adriano, ver se o Adriano consegue dar a resposta que eu acho que é para acabar isto. O Reinaldo falou aqui que não é só os 90 minutos, é depois do convívio. Como veterano, e faz parte dos veteranos há vários anos, qual é a parte mais importante para se aceitar um jogo de veteranos? A parte mais importante é a terceira parte. Que é o jantar. Exatamente, é o convívio. Portanto, mais jovens aprendam com os veteranos. O que faz uma equipa de veteranos aceitar um jogo é o convívio final, seja onde for. Resta-me agradecer a todos. Muito obrigado por esta participação. Esta tertúlia da Associação de Futebol do Algarve no Centenário fica por aqui, em Vila Real Santo António, esta bela cidade de Vila Real Santo António. Vamos proceder à entrega agora de diplomas de reconhecimento, aqui em Vila Real Santo António. Para a entrega destes diplomas temos
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Ricardo Cipriano, o Sr. Vereador Popular do Desporto, Álvaro Leal, e o Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. Iríamos chamar agora aqui para receber o diploma de reconhecimento Adriano Ferreira, dos Cuicos. Adriano ele é atualmente um dos responsáveis pelo futebol de formação do clube, faz parte da secção dos veteranos há vários anos nos Cuicos. Entrega o Sr. Vereador. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela colaboração. Obrigado. De seguida, diploma de reconhecimento para um técnico de equipamentos do Clube Lusitano desde sempre. Esta função já tinha sido desempenhada pelo seu pai, que passou para o filho o testemunho. Falamos de Alfredo Fernandes. Entrego o diploma ao Sr. Vice-Presidente, Ricardo. Muito obrigado. Parabéns. Os próximos diplomas a entregar são 3, a 3 pessoas que foram os mentores e dinamizaram o aparecimento das escolas de futebol do Lusitano Futebol Clube e que foram alavancar da modalidade naquelas idades mais novas. Falamos de João Vasques, José Ferreira e de António Corriente Rosa. O António Corriente não pôde estar, mas o diploma será entregue a um deles para depois o fazerem chegar ao Sr. António Corriente. Obrigado, tudo bem? Olha, isto é do João Vasco. Muito obrigado. Álvaro, tudo bem? Presidente, tudo bem? Obrigado. O próximo diploma de reconhecimento está em nome de Francisco Gomes Socorro, pessoa que foi fundamental no aparecimento do campo de jogos, que tem o seu nome, ajudando na sua aquisição por parte do Clube Lusitano Futebol Clube. Francisco Gomes Socorro não pôde estar presente, vai receber o diploma em seu nome, o Presidente do Lusitano Futebol Clube, Miguel Veirinhos. Este próximo diploma de reconhecimento é um diploma de reconhecimento entregue a título póstumo. Estamos a falar de Jacques Pereira. Natural de Vila Real de Santo António, foi um nome incontornável no desporto nacional durante os mais de 20 anos de carreira ao serviço dos principais clubes portugueses. Jogou mais de 300 partidas como profissional e marcou 99 golos, tendo chegado inclusive a internacional para Portugal. Vai ser entregue a título póstumo para receber o seu filho, Jacques Pereira. Parabéns pelo pai. O próximo diploma de reconhecimento vai ser entregue a Nuno Almeida, agente de arbitragem. Nuno Almeida tirou o curso de árbitro em 1994, subiu à terceira divisão em 1998, subiu à segunda divisão em 2000, subiu à Liga entre 2000 e 2007 e novamente em 2010. Parabéns. Vamos entregar agora umas placas de reconhecimento. Chamo aqui, junto destas 3 individualidades, o Adriano Ferreira, dos Cuicos, para receber a placa. Sr. Vice-Presidente. A próxima placa entrega o Sr. Vereador Álvaro Leal ao Lusitano Futebol Clube. Miguel Veirinhos, Presidente do Lusitano Futebol Clube. A próxima placa vai ser entregue pelo Sr. Vice-Presidente Ricardo Cipriano e é para o Núcleo de Árbitros de Futebol do Sotavento Algarvio. Pedro Martins. A próxima placa vai ser entregue pelo Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. Antes de lhe entregar a placa, eu vou ler a placa para que todos saibam o que diz aqui a placa. Associação de Futebol do Algarve, 100 anos. A Associação de Futebol do Algarve manifesta o seu profundo agradecimento à entidade que a recebeu pela sua notável colaboração em prol do desenvolvimento do futebol e do futsal no Algarve. Pela Associação de Futebol do Algarve, Alves Caetano, Presidente da Assembleia Geral, Reinaldo Teixeira,
Presidente da Direção. Esta última placa vai ser então entregue por Reinaldo Teixeira, exatamente à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, para receber o nosso vereador e o nosso vice-presidente, os dois em conjunto, o vice-presidente Ricardo Cipriano e o vereador Álvaro Leal. Chegamos então ao fim desta pequena cerimónia de entrega de diplomas, pequena mas condigna. Agradecer a todos os presentes, a todos os que foram reconhecidos. Em nome do Sr. Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira, muito obrigado a todos e até ao próximo programa.